Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje no nosso encontro nós vamos falar sobre a Bíblia. A gente mexe muito na Bíblia, mas às vezes a gente não tem um conhecimento um pouquinho maior sobre a Bíblia. Mas o que eu vou passar para vocês hoje é só o básico, tá? Então, a Bíblia é uma coleção de livros. E ela foi proclamada pela Igreja como escritos sobre inspiração do Espírito Santo. Então, a Bíblia é uma coleção de livros. O que são esses livros? Os livros da Bíblia é cada partezinha que tem um nome diferente. Por exemplo, o primeiro livro da Bíblia é o Gênesis. Depois tem o Êxodo e assim por diante. A gente sabe que tem também Mateus, Marcos, Lucas, Salmos, Jeremias, né? Tem vários. Cada nome desses é um livro. Cada parte dessas é um livro. E esses livros todos contêm a palavra de Deus. A Bíblia, ela foi escrita por homens, mas quem inspirou esses homens foi o Espírito Santo de Deus. Então, a gente já falou sobre o Espírito Santo, né? Que é aquela, até que o símbolo mais conhecido é a pombinha, porque o Espírito Santo é o que nos liga a Deus, é ele que nos conecta com Deus. Então, Deus, nós transmitimos a Deus e Deus também vem até nós através do Espírito Santo. Então, esses homens que escreveram a Bíblia, eles foram iluminados pelo Espírito Santo. Então, na verdade, quem escreveu a Bíblia foi Deus, né? Porque foi ele que iluminou esses homens para escrever esses livros. Cada livro desses foi escrito em épocas diferentes, tá? Cada parte dessas foi feito numa época diferente e por pessoas diferentes também. Também ela foi escrita em outras línguas, tá? Eles foram escritos em línguas diferentes e depois, então, ela foi transformada assim como nós temos hoje. Mas para isso demoraram muitos anos. Mais ou menos, assim, né? Não é certo, né? Mas mais ou menos a Bíblia começou a ser escrita há uns 1000 anos antes de Cristo. Mas ela demorou mais de 900 anos para ficar pronta. E mais de 1200 anos depois para ficar assim como que a gente tem ela hoje. Porque a gente sabe que nela a gente tem duas partezinhas, né? A gente tem o Antigo Testamento e o Novo Testamento. O Antigo Testamento nos fala do período antes de Jesus e o Novo Testamento nos fala do período depois de Jesus. Então, a gente tem uma ideia de quanto tempo ela demorou para ser escrita, para ela ter essa forma que a gente tem hoje. Porque começou a ser escrita lá, mais de 1000 anos antes de Cristo, mais ou menos 1000 anos antes de Cristo, e depois de Cristo, então, ainda teve histórias aqui na Bíblia, né, que é depois de Jesus, e aí para depois ela ficar pronta, então.
Então, a gente pode comparar a Bíblia como uma casinha sendo construída, né? Ela começou a ser construída devagarzinho e assim ela foi ganhando novos cômodos, novas partes, né? Essa casa. E depois ela se tornou esse casarão que nós temos aqui hoje. Um livro cheio da palavra de Deus, né? Então, retornando ali o que eu falei antes. A Bíblia é uma coleção de livros, né? Nela temos vários livros, cada livro conta uma história. Ela é dividida em duas partes, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. O Antigo Testamento, ele é bem maior. Vamos ver aqui. Olha, isso é Antigo Testamento. Isso é Novo Testamento. Olha, o Antigo Testamento é bem maior, né? Então, o Antigo Testamento entra todos aqueles livros que falam antes de Jesus, desde a criação do mundo, ali no Gênesis, né? A criação do mundo, a história da Arca de Noé, a história de Moisés, temos os Salmos também, que são orações que a gente reza até, e reza também todo domingo, a gente lê um salmo, né? Então, tudo isso está no Antigo Testamento. Aí vai entrar, vocês podem pegar a Bíblia, vocês podem olhar os livros que estão no Antigo Testamento, que são vários. São 46 livros no Antigo Testamento. Isso tudo antes da vinda de Jesus. Depois, nós temos então o Novo Testamento. O Novo Testamento, então, nos fala depois de Cristo. É o período cristão, depois que Jesus veio na Terra, né? E aí, então, a gente tem, no Novo Testamento, a gente tem os evangelhos, que são o Mateus, Marcos, Lucas e João. Prestem bem atenção, tá? Novo Testamento começa com os evangelhos, que são Mateus, Marcos, Lucas e João. O que os evangelhos nos contam? Os evangelhos nos contam a história de Jesus. Então, cada um desses livros, né, tanto Mateus, Marcos, João, Lucas ali, eles contam de uma maneira diferente a história de Jesus, o tempo que Jesus passou ali com os discípulos, que passou ali na Terra, né? Também vocês vão ouvir falar, ou já ouviram falar, nos evangelhos sinóticos. O que são os evangelhos sinóticos? São 3 desses livros que eles contam mais ou menos igual a história de Jesus. Eles têm muita coincidência entre eles. A maneira com que eles narram a vida de Jesus é muito comum, sabe? A ordem dos acontecimentos também é muito semelhante. Então, esses evangelhos sinóticos são o de Mateus, Marcos e Lucas. Eles são considerados, então, assim, porque eles têm uma mesma sintonia na forma de contar a história de Jesus. Então, é muito semelhante. Por isso, eles são considerados evangelhos sinóticos. O evangelho de João também conta a história de Jesus, só que João conta de uma forma um pouquinho diferente, então por isso ele não entrou nesses evangelhos sinóticos, mas é real também. Ele foi escrito depois um pouco, né, o evangelho de João, mas ele não entrou então nesses sinóticos, tá? Mas todos eles, os evangelhos, contam a história de Jesus. Então, no Novo Testamento, nós temos eles, né? Os 4 evangelhos, que são Mateus, Marcos, Lucas e João, sendo que Mateus, Marcos e Lucas, então, são considerados evangelhos sinóticos por eles contarem de uma mesma forma, de uma mesma sintonia, numa mesma ordem, a história de Jesus. Tá.
Depois dos evangelhos, aqui no Novo Testamento, nós vamos ter os Atos dos Apóstolos, que também continua contando da vida dos discípulos, do começo da vida cristã ali depois de Jesus. Então, está tudo nos Atos dos Apóstolos. Depois a gente vai ter as cartas de São Paulo, que também eu não posso contar agora, porque senão vai ficar muito comprido esse vídeo da catequese, mas assim, Paulo foi um exemplo assim de cristão, porque ele perseguia os cristãos, e depois ele se tornou um seguidor de Cristo e um pregador, uma pessoa que fez a sua história na Igreja Católica. Tanto que esse Paulo escreveu várias cartas que nós temos aqui no Novo Testamento, que são as cartas de São Paulo aos Efésios, cartas de São Paulo aos Romanos, aos Gálatas. A gente lê muito nas celebrações eucarísticas as cartas de São Paulo, tá? Tudo isso tá no Novo Testamento.